Olá, meus irmãos, pastores, coordenadores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus. Uma outra vez aqui juntos no canal para mais um resumo de nossa lição bíblica. Desta feita estaremos encerrando neste domingo o Evangelho de Lucas, a lição de número 13, que fala que nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus, o Filho de Deus. Um tema grandioso e importantíssimo para a fé cristã, para todos nós que tivemos esse encontro com o Senhor, e estudar a sua ressurreição é se inserir no que há de mais fundamental nesse processo salvador que Deus orquestrou, predestinou para a humanidade através do sacrifício no Calvário, a morte substituta de Jesus de Nazaré em nosso favor. Os objetivos da lição são os seguintes: afirmar continuamente a ressurreição de Jesus até que ele volte, compreender que a ressurreição é cumprimento do que for anunciado, tudo foi profetizado, e anunciar que Jesus vai voltar conforme ele prometeu. Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Esse é o tema da lição. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Lucas 24, 48, 49 é o texto áureo. Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas. Na exposição, essa é a verdade prática. Na exposição aqui da lição, você vai perceber, algumas considerações importantes sobre a ressurreição de Jesus e também um outro aspecto que é a condição da igreja, dos cristãos, dos filhos de Deus, daqueles que encontraram Jesus através do sacrifício da cruz, receber o perdão dos pecados, se integrar ao reino de Deus e tem uma posição hoje no mundo e nesse reino que é uma posição de testemunhas. Nós vamos refletir bastante sobre esses dois aspectos, entre outros, ok? A lição está dividida em 3 tópicos, não é? O primeiro aqui, Jesus, ele ressuscitou, né? A título de introdução, eu acho muito importante, na abertura da lição, quando você for fazer a exposição da lição na classe, ou para a igreja em classe única, é importantíssimo que você comece por aqui. A introdução da lição diz o seguinte, primeiro parágrafo: se o ministério de Cristo terminasse na cruz, morreriam com ele as promessas, as profecias e a esperança de salvação para a humanidade. Essa introdução aqui ela é extremamente importante para que a igreja, a classe, tenha uma compreensão da profundidade da lição que nós estamos estudando. A ressurreição de Cristo, ela é o apogeu, o clímax de todo o processo salvador. Quando a gente fala em processo salvador, nós estamos nos referindo a tudo aquilo que foi profetizado, não apenas na Torá, na lei de Moisés, mas também nos profetas, inclusive nos Salmos, a respeito da obra redentora
levada a cabo por Jesus de Nazaré em favor de todos nós. Todo esse processo, desde o seu nascimento, seu crescimento, a infância e adolescência ali, não é? E o início do seu ministério público, de 3 anos e uns trocados, a nomeação dos discípulos e tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou e todos os fatos relacionados a ele. Quando nós começamos a estudar o Evangelho de Lucas, nós colocamos que quando você se aprofunda, né, quando você lança mão do Evangelho de Lucas para estudá-lo, você está mergulhando numa parte muito importante da cristologia. Tudo que se referiu a ele, sua obra e sacrifício, está ali. Então, todo esse processo aí se desencadeou a partir do seu nascimento virginal e termina ali, vai até a cruz do Calvário, a morte na cruz, que não é o fim, exatamente. É isso que a introdução quer dizer. Se Jesus chegasse à cruz, morresse na cruz e ali tudo terminado, em vão seria a nossa fé. O fundamento maior da fé cristã, da nossa confiança na redenção, na salvação eterna, na vida eterna, nas promessas futuras, ela repousa sobre a ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, também ninguém vai ressuscitar. É tratado principalmente nas cartas paulinas. Então, a ressurreição de Jesus, voltando a afirmar, é o apogeu de todo esse processo. E fundamento maior dessa relação que milhões de pessoas ao redor do mundo que receberam Jesus nos seus corações têm essa esperança pelo seu regresso, está profetizado na palavra, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos. Tudo isso integra este processo maior de salvação que Jesus de Nazaré protagonizou na cruz do Calvário. Ditas essas palavras, vamos à lição. O primeiro tópico diz: ele ressuscitou. Em 3 itens, propósito frustrado. Primeiro é o propósito frustrado. Nesse tópico aqui, ressalta que as mulheres, elas foram ao sepulcro de manhã. Jesus morre na sexta-feira e ressuscita no domingo. Elas foram ao sepulcro para ungir, né? E elas têm ali uma surpresa. Qual é a surpresa? É que o corpo não estava mais ali. A pedra estava removida e o corpo não estava mais ali. Isso é claro na narrativa aqui de Lucas. A grande pergunta aqui é a seguinte: por que a pedra foi removida? Com qual finalidade? Será se a pedra foi removida para que Jesus saísse dali e fosse embora? Uma espécie assim de facilitação para que ele saísse do sepulcro? A gente sabe que a doutrina da redenção, ela é incontestável. Ela é narrada pelas escrituras sagradas. Ele foi visto depois, como a gente vai perceber no decorrer da lição. Ele foi visto por muitos em várias circunstâncias após a sua ressurreição. E esse é o fundamento da nossa fé. Mas o mundo religioso hoje, o mundo religioso descrente, olha que contradição, o mundo religioso descrente, materialista, né, liberal, tenta construir algumas falácias, algumas fábulas em cima dessa questão da ressurreição.
Uma das mais conhecidas é a seguinte, é que Jesus, diz os liberais, que ele na verdade não ressuscitou. E não ressuscitou por uma razão muito simples, é que ele não morreu, ele desmaiou na cruz. E aí desmaiou na cruz, aí ele foi retirado e foi colocado na sepultura. É interessante salientar que quando a gente fala em sepultura, o túmulo lá, nós não podemos imaginar como na nossa cultura aqui, ocidental, né? Naquela época não se colocava um corpo dentro de um caixão exatamente, né? É como se faz hoje aqui. Os corpos eles eram enrolados em lençóis e depositados ali no lugar determinado. Então Jesus ele passou por esse processo. Seu corpo foi envolto em lençóis e colocado na sepultura ali que José de Arimateia providenciou, aonde ninguém ainda havia sido sepultado. E eles fecharam ali, colocaram aquela pedra para evitar qualquer problema, certo? Então eles dizem, Jesus foi colocado nessas circunstâncias aí, e lá ele acordou, ele havia desmaiado na cruz. Ele acordou e saiu, foi embora. Outra narrativa é aquela até mencionada de alguma forma nas Escrituras, né? Que os discípulos teriam roubado o corpo, né? E depois propagado a notícia, esse tipo de coisa. Então a doutrina da ressurreição, ela sempre foi, ainda é hoje e sempre será motivo até de chacota por pessoas mundanas, materialistas, descrentes e que estão debaixo de um outro princípio de autoridade que não é a autoridade de Deus. Essas pessoas sempre farão esse papel, né, para tentar desmoralizar, para tentar alterar a fé nesse sentido. Isso não nos atinge. Jesus ressuscitou, isso para nós é ponto fundamental, definitivo, indiscutível, assunto já resolvido, né? Por que a pedra foi retirada? Para que ele saísse de lá? Evidentemente que não. Ela só foi retirada para que as pessoas que chegassem lá, como chegaram as mulheres, depois Pedro e talvez outros, pudessem constatar de que o Filho de Deus, o Filho do homem, o homem perfeito apresentado por Lucas, ele havia passado por todo o processo de sofrimento, martírio, morte e ressurreição. Ressuscitou como havia prometido que faria, não é? Essa foi a finalidade, e não para que Jesus saísse dali. Até porque, voltando à questão de Jesus ter saído do túmulo, quando Jesus ressuscitou, o corpo espiritual, o corpo dele com o qual ele ressuscitou, que foi o mesmo corpo físico, mas não é, com características também espirituais, ele não estava mais sujeito às leis da natureza. Isso é muito importante que seja colocado. Eu vou repetir. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele vem num corpo agora que não estava sujeito exatamente às leis da natureza. Como é que se prova isso? Lá na frente, no decorrer da lição, você vai perceber o episódio da aparição. Ele fez várias aparições, mas houve uma aparição para os discípulos, que após toda aquela confusão, eles fugiram, se esconderam dentro de uma casa, fecharam portas e janelas, tudo, e do nada Jesus aparece no meio deles dizendo, paz seja convosco. Por onde ele entrou? Se tudo estava fechado. Então o corpo dele não estava naquele momento subordinado às leis da natureza. Ele adentrou ali. Então
Ele não precisava de uma pedra removida para sair de lá. Não precisava mesmo. Ele saiu porque o seu corpo era um corpo que tinha essa possibilidade, ok? Também o segundo item aqui, né? A mensagem de ressurreição. É importante que o Filho do Homem seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E aí a gente volta a tocar naquela questão da introdução, né? A ressurreição de Jesus, ela é o fundamento maior da fé. E ela foi profetizada. O próprio Jesus disse repetidas vezes aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos romanos, ele seria maltratado e que ele seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele até orientou que, olha, depois disso tudo aqui, vocês vão lá para Galileia, que a gente se encontra lá. E esse encontro de fato aconteceu às beiras da praia lá, da pesca, da segunda pesca maravilhosa. Quando ele aparece lá e todas aquelas cenas se repetem, onde Pedro se reencontra com ele e há aquele grande diálogo sobre a vida de Pedro, o momento que ele negou e tudo mais, né? Então é nesse sentido aí. É dito também aqui, nesse segundo item aqui, que pararam junto delas, das mulheres, né, dos varões. E que varões são esses aqui? Aqui tem um ponto doutrinário e teológico muito importante para ser colocado para os sedentos por conhecimento da palavra de Deus. Quem são esses varões? Esses varões aqui são o seguinte: são manifestações do divino na figura humana. Isso é importante para o estudo da palavra de Deus. Isso em teologia nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É a manifestação do sagrado, a manifestação do divino, do espiritual, em forma humana, visível, dentro de uma dimensão humana. Theo, Deus no grego. Fania, manifestação. Então, teofania é a manifestação de Deus dessa forma que nós estamos colocando aqui. E a teofania, ela aparece de duas formas. Ela pode se manifestar através de figuras ou de pessoas mesmo. Exemplo de teofania utilizando figura. Quando Israel saiu do Egito, eles marcharam pelo deserto, a Bíblia diz que diante deles ia uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Qual o sentido dessa nuvem e dessa coluna de fogo? Nada mais do que a presença do próprio Deus entre o seu povo. Isso é teofania. A nuvem e a coluna de fogo representavam ali, era uma manifestação da presença do divino, do sagrado, no meio daquele povo ali. Isso é uma espécie de teofania. Mas a teofania mais abrangente, ela ocorre no sentido da utilização de uma imagem de uma pessoa mesmo. Tá? É o caso aqui dos varões. Na verdade, eram dois seres angelicais. Mas por que se diz varões? Porque as mulheres ali, elas viam o quê? Elas viam um homem, dois varões. É a mesma coisa que aconteceu lá com Abraão, quando aqueles personagens visitaram Abraão e até comeram com eles. Mas eles eram homens mesmo, carne e osso como Abraão? Claro que não, eram seres angelicais. Um outro exemplo clássico é aquele encontro de Jacó com o personagem no Vale de Jaboque, a luta, não é?
Jacó segurou o anjo, tem até um hino que a gente canta aí. E ele via o quê? Ele via um varão, ele via um personagem, lutou com ele, corpo a corpo. Mas na verdade aquilo ali era uma manifestação de um ser espiritual. Isso chamamos de teofania nas Escrituras. Foi o que aconteceu aqui. Existe outra coisa na Bíblia e na teologia que a gente chama de antropomorfismo. O que é isso? É quando você dá a Deus características humanas. Os olhos de Deus, a mão de Deus, o braço de Deus, os ouvidos de Deus e por aí vai. Isso é antropomorfismo, entendeu? Mas a teofania, ela é bem mais forte aqui, porque é uma manifestação mesmo, visível. E Deus, ele é super inteligente, porque ele aparece aqui, né, descendo a condição humana para que as pessoas pudessem percebê-lo e o propósito pudesse ser alcançado, né? Um outro exemplo de teofania por imagem aparece naquela questão de Moisés. A sarça ardia e não se consumia, mas se ouviu uma voz: quem está aí? E a voz diz: eu sou o Deus dos teus pais. A presença de Deus ali. Isso é teofania por imagem. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Olha, isso é importante para você enriquecer a sua lição, para você enriquecer a exposição. Alimente. Isso vai servir de recurso para que os seus alunos, os estudantes da palavra, tenham outros entendimentos, ou entendimento de outras passagens bíblicas. A Bíblia é riquíssima nesse sentido, tá? E o terceiro item, Pedro no sepulcro, né? Pedro foi lá confirmar. Ele foi lá, relataram que Jesus havia ressuscitado, ele foi lá confirmar. E aqui tem um ponto importante, que sempre que eu falo sobre isso, eu toco nessa questão, né? Quem foi dos discípulos o grande incrédulo com referência à ressurreição de Jesus? Tomé. Falou em incredulidade, a gente liga logo a Tomé. Mas, na verdade, nenhum deles creram. Todos foram Tomé. Nenhum deles creram em nada, no relato das mulheres. Pedro, inclusive, foi lá confirmar. Se ele tivesse acreditado mesmo, eu teria ido lá, para ver de perto. Por que Tomé aparece como o descrente maior? Porque ele se manifestou. Quando Jesus apareceu lá, não, só se eu botar minha mão aí, tal, e ele recebeu o título de descrente maior. É a mesma questão de Pedro com relação a negar Jesus, né? Quem negou Jesus? Todos eles. Todos correram, fugiram, abandonaram a Jesus no meio da dor, da pressão lá dos religiosos e por aí vai, não é? Por que Pedro aparece quando se fala quem negou Jesus? Pedro aparece logo em primeiro lugar. Por quê? Porque ele se manifestou. Disse, fez declarações que não negaria, foi muito incisivo. É por isso que às vezes é bom a gente ficar calado. Porque quando você fala, você se sobressai, né? E aquilo marca. Então esse é o motivo de Pedro ter sido marcado como o maior traidor e Tomé como o maior descrente. Mas, na verdade, todos eles estavam no mesmo pacote, na mesma proporção. Não creram e negaram. Isso é muito importante também que seja colocado. O segundo tópico da lição é o caminho de Emaús. Neste tópico aqui, nós temos uma coisa interessante. A narrativa é o seguinte, é que 2 dos discípulos, Cleopas e mais um outro, eles caminham de Jerusalém para uma vila chamada Emaús. Eles iam conversando. E qual era o papo lá? Qual era o teor do diálogo deles? Os acontecimentos de Jerusalém. Tudo que aconteceu naquela Páscoa, né? Inclusive aquela confusão, o martírio de Jesus. Eles eram, entendeu? Pessoas que acreditavam no ministério de Jesus. E o que acontece?
Acontece que Jesus, em determinado momento, aparece lá no meio dos dois, cruza com eles. Eram dois, agora são três. Os dois e mais Jesus. Eles continuaram caminhando e qual é o importante do texto? É que o texto diz que eles não reconheceram Jesus. E há uma grande discussão em cima disso. Por que eles não reconheceram? É estranho, né? Possivelmente não reconheceram porque Jesus ressuscitou e a aparência desse corpo, entendeu? Talvez trouxe alguma coisa diferente que impedia que eles reconhecessem, ou Deus não permitiu que eles reconhecessem para um propósito maior. Quando ele chega na praia, na Galileia, que ele tem aquele encontro com os discípulos, e uma segunda pesca, como eu já me referi aqui, eles também não reconheceram. Ora, uma pessoa com quem você convive 3 anos, você olhar de longe, você reconhece. Então, eles não reconheceram, por quê? Primeiro porque eles talvez tinham pensado, não, morreu, acabou, não é ele, não, pode ser alguém parecido com ele, mas pode não ter reconhecido porque Jesus pode ter tido uma aparência diferente, né? E pode não ter reconhecido porque Deus impediu que ele se reconhecesse para algum propósito. E no caminho de Emaús, primeiro eles não reconhecem, depois Jesus tem um diálogo com eles, né, falando sobre vários assuntos pertinentes àqueles dias, entendeu? Citando as escrituras, citando um monte de contexto histórico do sofrimento do Messias. Tudo isso é debatido com esses 2 homens no caminho de Emaús, mas mesmo assim eles não se tocam, que estão falando com alguém tão familiarizado com aquilo que eles ouviram durante tanto tempo. Você está entendendo? E quando é que eles reconhecem? Quando eles chegam já em Emaús, que eles são convidados para sentar, para comer, e na hora da refeição, Jesus pega o pão, diz alguma coisa lá que era usando uma linguagem familiar do tempo de ministério público, e ali eles, a Bíblia diz que se abre os olhos, eles reconhecem, não é ele, é Jesus de Nazaré. Quando eles reconhecem, Jesus desaparece da visão deles. Entendeu? Então é mais uma prova de que o corpo que Jesus, no qual Jesus ressuscitou, não é? Era um corpo físico, sim, mas ele trazia características diferentes e também a capacidade de não estar sujeito às leis da natureza. Um corpo que está sujeito à lei da natureza não desaparece assim num piscar de olhos. Isso é muito importante. Mas ali eles reconhecem. Que lição fica disso tudo aqui? Né? Poderia ter várias aplicações, mas uma aplicação importante para a vida do aluno, da igreja, dos cristãos hoje que são alvos dessa mensagem, seria o seguinte: que conhecimento, qual é o grau, qual é o nível de conhecimento nós temos realmente do Deus que nós servimos? Que nível de entrelaçamento, de comunhão, de relacionamento nós temos com esse Cristo? Será que a nossa fé nele, a nossa confiança nele, esse nosso relacionamento com ele é pleno, é eficaz, é verdadeiro a ponto de nós percebermos aonde ele está e aonde ele não está? Quem é ele, quem não é ele, quando é ele que está falando, quando não é ele que está falando? Como é que vai em nós hoje essa performance, vamos dizer assim? Será se nós cairíamos na mesma condição desses 2 personagens do caminho de Emaús? Estão ouvindo o próprio Cristo falar e não percebem que é ele que está falando? Será se nós teremos essa mesma fragilidade de percepção espiritual? Isso é muito importante, não é?
Quem caminha com Deus, quem serve a Deus, quem está com Deus, quem serve a Deus, o conhece e o identifica de longe. Essa é a grande lição. Mas vamos em frente. O terceiro tópico, para terminar, né, fala sobre vós sois testemunhas dessas coisas, né? Testemunhas dessas coisas. Aqui, novamente, uma demonstração do que já foi dito, que Jesus aparece no meio dos discípulos, trancado dentro daquela casa, e diz: Pai seja convosco, e uma demonstração de que ele queria dizer: olha, sou eu estou aqui, eu estou vivo, e no meio disso tudo aparece a expressão: vós sois testemunhas dessas coisas. Aqui, nesse tópico aqui, tem uma coisa super interessante, que é a questão de ser testemunha. Tá? O que é uma testemunha? Uma testemunha é alguém, a lição traz bem claro isso, né? Alguém que fala a verdade daquilo que viu, daquilo que ouviu. Alguém que conhece a veracidade das coisas. Isso é uma testemunha. E a figura da testemunha no campo jurídico, por exemplo, no campo do direito, ela é muito relevante. Uma testemunha, por exemplo, ela não pode mentir em depoimento, né, sob pena de receber voz de prisão e uma série de transtornos. Testemunha não pode mentir. Tá? E dentro desse aspecto aí, nós somos testemunhas de quem? Nós somos testemunha de Jesus. Vós sois testemunha destas coisas. Que coisas seriam essas? Eu volto a repetir o que falamos no início. Todo processo redentor, todo processo salvador. O cristão genuíno, o crente verdadeiro, ele é testemunha veemente e impetuosa de tudo aquilo que se refere a Cristo, desde o seu nascimento virginal, sua manifestação, o verbo que se fez carne, desde ali o seu crescimento e, acima de tudo, a sua obra redentora, sua morte vicária, substituta em favor da humanidade. Nós somos testemunhas disso tudo. Por quê? Porque nós vivenciamos isso, nós somos alcançados por essa obra maravilhosa que nos deu vida com abundância em Deus. Você está entendendo? E nós somos testemunha disso tudo. Mas testemunha em que sentido? No sentido de sermos o quê? Retransmissores. Esse é o sentido da testemunha. Você contar, falar, divulgar o que você viu, o que você sabe, o que você recebeu de alguém. É nesse sentido que nós somos testemunhas. Quando você integra o reino de Deus, você é alcançado pela salvação em Cristo, não é para você e eu sermos meros espectadores do reino, assistentes de culto, como quem vai ao teatro, ao cinema ou uma apresentação qualquer. Não. Você vai à igreja para cultuar a Deus, com certeza. Mas qual é o seu papel? Qual é o nosso papel no reino de Deus? Retransmissores do processo da salvação, do projeto salvador de Deus, levado a cabo na cruz por Jesus de Nazaré, com o intuito de trazer o homem de volta para Deus. É o sentido de missões, de evangelização, de falar de Cristo, de levar essa mensagem para aqueles que não conhecem. Esse é o sentido de ser uma testemunha. Tem muitos cristãos que não são testemunhas, são fãs de Jesus. Cristãos e não cristãos. Para ser fã de Jesus é mole, é fácil, não é? Você não precisa nem crer em Deus para ser fã de Jesus. E, de fato, ele transmitiu muita coisa boa e tem muita gente atrás dele hoje em igrejas e fora dela. Como alguém já disse, né? Querem as bênçãos do Senhor,
mas sem nenhum compromisso com o Senhor das bênçãos. Isso é ser fã. Testemunha, não. Testemunha, ele pode até não ter as bênçãos desejadas no tempo, na hora e nas circunstâncias, mas ele é testemunha porque ele não serve esse Deus por aquilo que ele faz. Ele serve por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus representa para ele. Isso é maravilhoso. Então nós somos testemunhas para falar que Jesus cura, mesmo que nós estejamos doentes. Nós falamos e pregamos que Jesus é o nosso guia, o nosso barco, mesmo que nós estejamos vivendo um momento de turbulência e incertezas. Isso é ser testemunha. É uma convicção de fé, de que você crê em alguém e o porquê você acredita nisso tudo. Então, um convite especial: não sejamos fãs. Você pode até ser fã, mas isso não é suficiente. Tem que ser testemunha. E embaixo vem poder para testemunhar. Testemunha porque com poder. Por que a gente precisa de poder para testemunhar? Porque testemunhar de Jesus hoje é uma árdua tarefa. Uma árdua tarefa. As pessoas viraram as costas para Deus. O mundo jaz no maligno. A Bíblia já nos orienta nesse sentido. A força espiritual de Satanás está por todos os lados. E existe uma oposição ferrenha do mundo presente em relação a Deus, a sua palavra, a igreja e tudo que tem relação com ele. E isso vai piorar, como diz a palavra. Isso é só o princípio das dores. Coisas piores virão. O espírito do anticristo e tudo que se relaciona a isso a proporção que vai chegando o tempo do fim, vai se afunilando e pressão cada vez mais. Só vão resistir nos últimos tempos as testemunhas convictas, os homens e as mulheres que de fato creram e receberam Jesus de verdade, que não são meros espectadores de mundo religioso ou de culto de celebração, mas são homens e mulheres apegados, achegados, comprometidos com esse Deus, com esse reino, com esse plano de salvação, com essa mensagem salvadora. Que Deus te abençoe, essa é a lição para o próximo domingo. Que o Senhor possa te abençoar e você possa ser um instrumento de Deus para transmitir conhecimentos tão magníficos e tão importantes para a jornada de um cristão peregrino. Nós somos testemunhas dessas coisas todas. Amém? Amado, se esse vídeo, essa exposição foi interessante para você, compartilhe com outras pessoas, em outros grupos, divulgue, nos ajude. Peça para se inscreverem no canal, para que a gente possa atingir 1000 pessoas. Está faltando aí menos de 200 pessoas para a gente chegar a 1000 pessoas no canal. Você pode deixar aí o seu comentário para a gente crescer junto. Você pode deixar o seu like, que isso ajuda bastante o que estamos fazendo. Você pode deixar aí, acionar o sininho para receber as notificações de outros vídeos. Nós colocamos aqui no canal outras temáticas bíblicas, teológicas, importantes para o crescimento espiritual. E vamos em frente, porque o Senhor é quem peleja por nós. Permita-me orar com você. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de poder partilhar esses pequenos conhecimentos com os meus irmãos de fé, pastores, líderes, expositores da Tua Palavra, que juntos possamos formar um exército de divulgação da doutrina da Tua Palavra, instrumento esse de transformação espiritual na vida de quem tem acesso a Ele. Pai amado, que neste domingo nós tenhamos uma grandiosa escola, que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia, o nosso amigo presente, o nosso inspirador para esse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe onde você estiver. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.,
da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.